Sansão não era esse tipo de pessoa. E Deus, quando faz o homem mais forte do mundo, você tem que entender que Deus faz coisas perfeitas. Pode você imaginar? Ele tinha, além de esse porte físico, ele tinha um longo cabelo. Esse cabelo não era moda na época. Pelo contrário, a moda não era esse cabelo tão longo. Mas ele tinha esse cabelo longo, porque ele era separado por Deus. Ele era nazireu, ele era escolhido por Deus. Então, aonde andasse com o seu cabelo, não é, as pessoas iriam olhar e dizer, esse é um nazireu. Houveram outros nazireus na Bíblia. João Batista foi um separado por Deus. De forma que, então, este lindo jovem é solteiro em Israel. E eu imagino o seguinte, que existiam muitas moças que gostariam de tê-lo como seu esposo, dentro de Israel. Mas a história de Sansão, ela é repleta de descidas. A história de Sansão, ela é cheia de tombos. A luz que brilha saiu da posição, nunca deveria ter descido lá de cima. A luz que brilha desceu. E eu gostaria de convidá-los a abrirem a Bíblia, no livro de Juízes, capítulo 14, o verso 1, 2 e 3. Porque aqui é descrito a primeira queda de Sansão, a luz brilhante. E é dito o seguinte, Juízes capítulo 14, o verso 1, 2 e 3. E diz a Bíblia, desceu Sansão a Tiná, e vendo em Tiná uma das filhas dos filisteus, subiu e declarou ao seu pai e à sua mãe, e disse, vi uma mulher em Tiná, das filhas dos filisteus, tomai-me, pois, por esposa. Porém seu pai e sua mãe lhe disseram, não há porventura mulher entre as filhas dos teus irmãos, ou entre todo este povo, para que você vá tomar esposa dos filisteus, daqueles incircuncisos? E olha que disse Sansão. E disse Sansão ao seu pai, toma esta, porque só desta me agrada. Sansão foi escolher uma esposa lá no vale. Sansão desceu, a luz que brilha, o grande líder de Israel. Ele desobedecendo a Deus, ele vai ao povo inimigo, o povo que subjugava Israel, o povo pelo qual Deus o tinha trazido à existência, o povo pelo qual Deus tinha colocado nele a liderança para que ele levasse Israel à liberdade novamente. Sansão desce lá junto aos filisteus e diz a Bíblia, e ele diz, olha, é essa que me agrada. O pai tentou exortar e falar, filho, calma, aqui em Israel existem lindas moças, boas moças, na tua tribo, entre os teus irmãos de outras tribos, não precisa. Não, pai, eu quero te deixar claro o seguinte, eu não quero saber o que você pensa, pai. Eu não quero saber qual o teu conselho para mim. Eu quero saber o que eu quero. O grande líder de Israel, dotado de força, ele começou a brincar com o pecado. A história de Sansão, ela tem algumas situações peculiares, únicas. Porque Sansão andando em direção ao seu casamento, ele estava noivo, e indo em direção ao seu casamento, um dia, ele encontrou um leão. Ele matou um leão. Impressionante. Existiram leões na Judéia, na região da Palestina, até o ano de 1700 da nossa era. É descrito como o último leão morto na região da Palestina. Sansão vai para o seu casamento. Mas o seu casamento, de fato, não foi uma decisão sábia. Ele se casou com uma mulher que não era confiável. Ele deixou a ela um segredo. Ela não conseguiu suportar um segredo e revelou sob pressão. Olha só, esta mulher, ela não sabia quem era seu marido. Ela não estava entendendo com quem casou. Ela casou com o homem mais forte do mundo. E ela teve medo da pressão dos seus
amigos do povo filisteu, e ela denunciou, e ela traiu a confiança, aquilo gerou uma confusão. A história de Sansão é dita assim, que ele então ficou furioso, ele matou 30 filisteus e deu a paga daquilo que ele tinha proposto naquela oferta. Ele voltou, aquilo gerou uma disputa entre os filisteus. Os filisteus então ficaram irritados. O pai, não é, da sua esposa, vendo que Sansão não vinha, pegou e deu a esposa para outro. Sansão volta. Quando volta, encontra a sua esposa com outro. Sansão fica irado. É nesse instante que Sansão pega 300 raposas, ateia, prende uma, duas em duas, põe fogo na cauda e solta no meio da plantação por colher dos filisteus. Aquilo causou uma destruição. Os filisteus quiseram saber por que a ira de Sansão, e descobriram que Sansão estava irado porque tinha perdido a esposa. Então foram e mataram, não é, a esposa e o pai da esposa. E agora Sansão fica nervoso por causa dessa atitude, e ele então vai brigar com os filisteus e mata, e a Bíblia não diz quantos. Que confusão, por causa de um casamento errado. Às vezes isso me lembra hoje, muitas pessoas vivendo no século 21, por causa que querem descer distantes de Deus, eles querem decidir, longe do brilho, longe da luz, eles querem escolher. É como que um cego querendo andar de forma correta, andar não é de forma perfeita. A história de Sansão é dita que então ele voltou, depois que os filisteus o procuraram, ele voltou para o território de Israel. Ele se escondeu numa rocha. A nação, os israelitas, seu povo, chegou a Sansão e disse o seguinte: desça daí, porque os filisteus estão subindo, e os filisteus não querem guerra. Os filisteus estão irritados com você. Você causou destruição lá embaixo no vale. Os filisteus não querem brigar conosco, eles querem você. Nós queremos te entregar, nós não vamos te matar. E diz a história que Sansão, ancorado e escondido, segundo a Bíblia, numa fenda de uma rocha, ele saiu sobre a garantia de que seus irmãos não iriam matá-lo. Impressionante. O homem que tinha matado um leão há poucos dias, estava com medo de ser morto pelos seus próprios irmãos. Que oscilação! Ele foi entregue na mão dos filisteus amarrado. Os filisteus nesse instante, a Bíblia diz, estavam com 3.000 homens de guerra. Pegaram a Sansão, porque Sansão era culpado, deveria ser agora julgado pela lei dos filisteus. Eu gostaria de lembrar de que Sansão tinha vindo à existência por causa da liberdade de Israel, para tirar o jugo dos filisteus. Agora Sansão estava sendo conduzido pelos filisteus, estava preso, estava sendo levado. E sabe, a história de Sansão, ela é impressionante, porque o poder de Deus caiu sobre aquele homem. Aquele homem tinha errado, tinha descido no vale, tinha contraído um casamento não é, equivocado, tinha gerado uma enorme confusão. Agora, sobre a mão dos filisteus, prisioneiro, o poder de Deus caiu sobre Sansão. E ele encontrou uma arma, ele encontrou o queixo de um jumento que tinha morrido há algum tempo. E usando daquele osso, ele se levantou contra os filisteus, arrebentando as cordas. E você imagina essa cena? Os 3.000 filisteus olharam para Sansão e disseram: o quê? Você contra a gente? Você não está entendendo? É 3.000 contra 1? Você acha que é capaz? Até então, os filisteus sabiam que Sansão tinha matado um leão, que ele tinha pego 300 raposas, que ele tinha matado 30 homens. Os filisteus atacaram Sansão. E o poder de Deus em Sansão fez com que ele destruísse 1.000 dos 3.000. E eu imagino que ele não destruiu os 3.000, porque 2.000 fugiram. Tal era o poder daquele homem.